Muito bem. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui reunida com vocês mais essa semana, para hoje nós estarmos na nossa 11ª aula, né, do nosso curso, graças a Deus. E como sempre, nós iniciamos pela correção das atividades da aula passada. A aula passada, então, é a aula 10, e todo o material da aula 11 eu já postei hoje lá no grupo, inclusive o slide das atividades da semana que vem, mais o PDF que dá para vocês consultarem para resolver as atividades. E amanhã, cedo, eu estarei postando o link dessa aula que estamos fazendo hoje, que é a aula 11, que será gravada. Então, vamos lá, gente. Da aula 10, nós temos as 6 questões, né, como sempre, de fixação. E a primeira é: o que é mediunidade? Quem gostaria de responder? Eu respondo. Mediunidade é uma aptidão que certos indivíduos possuem de servir como intermédios entre os mundos físicos e o mundo espiritual. Ok? Muito bem. Também foi a resposta que eu coloquei, que está no nosso PDF. Vamos, então, para a questão número 2. Qual o principal inimigo do médium? Quem gostaria? Eu respondo. Vamos lá. Porque, assim, o primeiro inimigo do médium reside nele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento de seus deveres à luz do Evangelho. Tá certo, Silvinha. Realmente, o primeiro inimigo do médium é ele mesmo, e a Silvia colocou alguns aspectos, eu coloquei outros que complementam, né? Então, eu coloquei: contra esse inimigo, é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação, a claridade do Evangelho, que é, resumidamente, a reforma íntima que nós vemos falando tanto, né? Vamos para a terceira questão. Na sua opinião, por que o médium deve evangelizar-se? Quem vai falar? Posso responder? Pode, meu amor. Eu coloquei assim: para mim é importante a evangelização do médium para que ele esteja alinhado ao real propósito dessa missão, a caridade e contribuição para a evolução da humanidade. Perfeito, Cecília. Alguém colocou de forma diferente? Eu coloquei as mesmas coisas de forma diferente. Então, bom, na verdade a opinião tem que ser diferente mesmo, né, gente? Olha eu aqui, brisando. Para não esbarrar sempre com o personalismo em detrimento da sua missão, pois frequentemente é o personalismo, a ambição, a ignorância, a rebeldia, no voluntário desconhecimento de seus deveres à luz do Evangelho, fatores de inferioridade moral que não raro conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Então, é tudo aquilo que a gente tem que ir burilando em nós mesmos, né? Em especial o médium, como nós vimos na aula passada, o médium ele tem o dever de procurar o autoconhecimento, a evangelização, a reforma íntima, a prática da caridade, porque, como nós vimos, a mediunidade é um atributo físico, né? E que, como já é inerente à programação reencarnatória dele, faz parte do físico, ou ele sintoniza com a sua missão, seu propósito e a espiritualidade maior, que são os espíritos que se afinizam com a gente para trabalho, para aprimoramento, para crescimento, e tem uma vida de progresso moral, espiritual e até auxilia no material, né? Porque quando a gente não está dentro do nosso propósito, as adversidades vêm, e quando há adversidades, muitas vezes a gente não tem a mesma paz, a mesma tranquilidade para as nossas atividades, né? Então, sempre tem algum tipo de respingo, quando não diretamente, né?
que muitas pessoas que convivem conosco podem ser usadas como instrumento para piorar um pouquinho mais o nosso dia, a nossa rotina, o nosso trabalho, e assim sucessivamente. Então, o médium evangelizado, e dentro do seu propósito, tem tudo para crescer, que é o motivo pelo qual ele recebeu essa missão, entre aspas, né, que eu falei na aula passada, que se referia mais ou menos na simbologia a um carnezinho bem gordo das Casas Bahia para você ir pagando as coisas que você necessita transformar de uma forma bem parcelada através da prática da caridade na seara de Jesus, né? E do modo contrário, ele continua com todos os seus aspectos mediúnicos, porém à mercê da mediunidade que pode atrair espíritos que também não estão num propósito tão relevante. E surgirem, então, as adversidades que nós falamos há pouco. A quarta. Explique a frase de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Boa noite, Inês. Seja bem-vinda. Quem gostaria de fazer? A quarta. Eu coloquei assim, essa frase significa que os dons espirituais são concedidos gratuitamente por Deus e, portanto, não devem ser comercializados. Jesus ensinou que esses dons devem ser usados para ajudar o próximo com amor e desprendimento, e não como uma fonte de lucro ou profissão. Muito bem. Alguém respondeu de outra forma que gostaria de comentar? Oi, Irene. Pode falar, Bem? Marta. Pode falar. Eu coloquei assim, Jesus orientou seus discípulos a não cobrarem pelos dons espirituais de Deus. A mediunidade não é um produto do esforço, mas uma concessão divina para servir ao próximo. Deu para ouvir? Deu para ouvir sim, tá certo. Eu coloquei também dentro dessa linha que está no nosso PDF, né? Então tá tudo certinho. Parabéns para as duas. Vamos então para a quinta questão. Como pode ser encarada a mediunidade séria? Quem gostaria? Posso responder? Pode, amor. Eu coloquei assim, é aquela que não é tratada como profissão. É aquela que a qual se adquire e não se adquire experiências e habilidades através do trabalho pessoal, mas sim é um intermédio por onde a espiritualidade trabalha. Exatamente, né? A mediunidade não pode jamais ser encarada como uma profissão, né? Você não fez uso de uma formação para que você pudesse usá-la, né? Como muitas vezes a gente estuda medicina, psicologia, processamento de dados e assim sucessivamente. Sexta questão. Na sua opinião, o que é um bom médium? Quem gostaria? Todo mundo tímido? Eu respondo. Na minha opinião, um bom médium é aquele que estuda constantemente, pratica a prática da caridade, busca a reforma íntima, age com humildade, ele entende que a faculdade é um instrumento de auxílio ao próximo e usa com responsabilidade, sem ambição, sem vaidade também, e sempre em sintonia com os ensinamentos do amor de Cristo. Perfeito. Mais alguém gostaria de colocar o que escreveu? Então, vou colocar o meu. É aquele que estuda, se evangeliza, procura viver, pensar e agir em conformidade com os ensinamentos de Jesus, tendo consciência de que o dom que porventura desfruta nessa encarnação é muito mais um compromisso para aliviar sua própria carga pessoal de mau uso do livre-arbítrio no passado, do que necessariamente algo da qual tenha do que se envaidecer ou orgulhar-se. Procurando, além disso tudo, fazer o bem e o bom uso da sua mediunidade, dando de graça tudo que de graça recebeu da espiritualidade nessa experiência reencarnatória, vigiando e orando constantemente. Alguma dúvida com relação a esse tema, dessas questões de fixação? Podemos passar para frente?
Oi, Irene, ah. só uma perguntinha. Eu estava vendo aquele menino lá, que acho que foi até você que colocou, não sei, no grupo, que ele lê a áurea, né, da áurea da pessoa. O Tony? E ele falou que na outra vida ele negligenciou a mediunidade dele, ele teve Alzheimer e agora que ele voltou com esses dons. É o caso dele, né, que teve, negligenciou lá a mediunidade e teve o Alzheimer, né? Não é o caso das pessoas que têm Alzheimer que negligenciou? Não, a gente não pode tomar como regra geral as coisas, então cada caso é um caso. O que eu posso te afirmar é que, como nós vimos nas outras aulas, a mediunidade, ela é um atributo físico e um compromisso assumido na espiritualidade antes de reencarnar. Então, você vem com o compromisso, com o propósito e com o teu corpo pronto para aquilo. Executando ou não, o teu corpo é pronto para aquilo. Vamos supor que você seja um médium de doação, um médium de cura, e que você venha com fluido vital, com magnetismo maior para estar atuando em determinadas áreas, além do preparo do teu corpo físico. E você, pelo esquecimento do passado, por se envolver com as coisas da carne, você acaba negligenciando, não assumindo aquilo que deveria fazer, por N motivos, né? Tem gente que fala que tem medo, tem receio, que tem outras coisas para ser feito. Primeiro eu vou casar, vou me formar, vou ter filhos, vou deixar meus filhos crescerem, depois meus filhos vão ter que casar. Enfim, vai postergando o máximo que pode o compromisso assumido. O que acontece com uma ferramenta quando ela não é utilizada? Ela enferruja. O que acontece com a água quando ela fica parada? Ela apodrece. Né? Sem a circulação, que é o movimento da vida, a água vai ficar com aquele cheiro desagradável e vai ficar imprópria para qualquer tipo de consumo. E conosco não é diferente. Toda aquela sobrecarga de magnetismo que eu recebi na minha programação ao reencarnar, ela está sem uso. Então, quais são os processos que eu posso sofrer? Obsessão a nível de vampirização, porque vai ter espíritos desencarnados no entorno que vão querer se suprir daquela minha energia. Na melhor das hipóteses, essa energia vai ficar acumulada no meu corpo. Então, dizem, né, na literatura, nas coisas que eu já ouvi, que quando fica acumulado, um dos primeiros sintomas que se tem é você ter dor nas articulações, dor nas juntas, que é exatamente esse fluido não aproveitado que vai se acumulando. E, além disso, outros tipos de enfermidade vão aparecendo, né? Eu já tive, assim, relatos que eu não presenciei, então não posso afirmar, mas que um próprio membro da família comentou que a esposa sempre foi médium, nunca quis assumir, pelo contrário, que pertencia, acho que, à religião evangélica e era completamente contra tudo isso, e que ela tinha muitas enfermidades em virtude de não fazer uso da mediunidade, que era toda aquela energia acumulada, parada, que não progredia. E essas enfermidades, elas vão se desencadeando, podendo até levar a pessoa a um desencarne um pouquinho antes do tempo. Então, se isso pode ou não provocar um Alzheimer, dependendo do que for, pode. Aquele menino, ele fala muito da questão psicossomática, né, do que o corpo fala, o que uma dor aqui está querendo dizer, significado da sua vida. Então, a gente não toma como regra geral. Não é todo mundo que tem demência, que tem Alzheimer, que é porque negligenciou um compromisso mediúnico. Mas que, geralmente, quem negligencia um compromisso mediúnico tem enfermidades em virtude disso? Tem. Tá bom. Obrigada. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa sobre esse tema?
de própria leitura, própria experiência? Ninguém? Então, vamos aqui para a nossa frase da reforma íntima. Para quem não enviou no privado, se quiser comentar aqui pessoalmente, mediunidade nos aproxima da luz quanto das trevas. Se sabe ser médium, cuidado com seus pensamentos e atitudes. Luz atrai luz, escuridão atrai escuridão. Alguém gostaria de comentar o que desenvolveu com relação a isso? Lembrando que o comentário é pessoal, em primeira pessoa, sendo seu posicionamento perante a vida. Eu quero. Coloquei assim. Para mim, mudar os hábitos antigos é um desafio. É um processo que venho trabalhando aos poucos, dia após dia. E com o passar dos anos, percebo que pequenas mudanças vão acontecendo. Não de forma que eu gostaria, nem na velocidade que eu desejo, mas ainda assim é uma transformação real. Tenho me esforçado para vigiar meus pensamentos e atitudes. Confesso que depois do curso, eu estou muito mais reflexiva, consciente daquilo que eu penso, do que eu faço, do que eu vejo, e sei que nem sempre estarei com a mente voltada para a luz, mas dentro das minhas possibilidades, tenho dado o meu melhor. Muito bom, Angélica. Excelente relato feito da forma como se deve fazer mesmo. Parabéns. Obrigada. Primeiro, você me encheu de orgulho, né? Falando do curso, porque eu realmente falo com muita fé, com muita garra, que dá resultado. Dá resultado mesmo. E eu fico muito feliz que você esteja constatando isso aí na sua vida. Graças a Deus. E nós somos assim, né? Sim. Nós somos seres altamente imperfeitos. Então, não tem como a gente também se cobrar tanto. A gente tem que ter aquele olhar de compaixão, de empatia para conosco mesmos. Nós estando na estrada do trajeto da regeneração, é o que a gente deve se fazer nessa vida, porque mesmo que seja passos lentos, nós vamos caminhando. E quando a gente vê, já caminhou quilômetros, já caminhou bastante, já mudou muitos valores, crenças, pontos de vista. Então, o importante é estar na estrada. Então, nós vamos tropeçar? Vamos. Escorregar? Vamos. Um dia a gente vai levantar de TPM, meio doidona, de mal com o mundo, e vai xingar o primeiro que aparecer? Vai. Mas o importante é retomar, né? É que nem a gente ficar lutando contra a balança, né? Não vamos deixar só o regime para segunda-feira, mas a gente tem consciência que se você abusou hoje, o importante é a retomada do caminho amanhã. Verdade. Mais alguém? Eu vou falar. Você falando agora deu uma ideia legal para mim. Assim, Fala, Silvinha. Estou na estrada da redenção. Tropeço muito, mas logo luto contra a escuridão. E vou para a luz. Eu vou escrever mais, depois eu te mando, tá? Tá bom, o início tá maravilhoso, tá parecendo até um poema, hein, Silvinha? Você não tem psicografia aí, não? Posso falar o meu? Posso falar o meu? Pode. Eu te mandei no privado, mas... Eu ainda não li, Marta, mas pode falar que depois também eu te respondo no privado. Eu tenho aprendido que a mediunidade é uma porta para a luz e o caminho certo. Ela me mostra o quanto ainda preciso de me conhecer, me acalmar e confiar em mim e em Deus. Sinto que estou em um momento da vida em que preciso desacelerar por dentro e olhar com mais carinho para minhas emoções e ter serenidade. Sei que a reforma íntima exige esforço diário, começar começar nas pequenas coisas do dia a dia, como se falar, pensar e agir. Perfeito. Ainda tem dificuldades contra a ansiedade, contra a vontade de controlar tudo, mas estou tentando.
e aprendendo a soltar e permitir que a espiritualidade me ajude. Quero um dia ser amor, paz e equilíbrio. Por isso, desejo continuar em busca de conexão com Deus e com o universo, com humildade, sinceridade e fé. Muito bom, Marta. Você conseguiu Obrigada. contextualizar tudo exatamente da forma como se precisa fazer. Colocou em primeira pessoa do singular, fez um relato da sua vida no momento que você está passando, a sua luta com a reforma íntima e tudo mais. Está perfeito. Parabéns, viu? Está no caminho certo. Excelente exercício. Obrigada. Demorei um pouquinho, mas Não, consegui. importante é fazer. Fazer sempre dá o resultado, né? Porque parece fácil, mas não é. Quando a gente se Verdade. confronta com a caneta e com o papel, para assumir eu faço isso, eu deixo de fazer aquilo, é difícil, não é fácil não. É. Mas é muito bom. Deixa eu mexer aqui no layout para colocar a apresentação, porque tirar do mosaico, colocar no destaque. Mais alguém gostaria de comentar mais alguma coisa ou já podemos passar para a aula propriamente dita? Podemos, né? Então, vamos colocar aqui para apresentar. Tá certinho aí aparecendo para vocês, né? Então, vamos começar. A nossa 11ª aula do estudo do curso preparatório do Espiritismo. Nós temos a parte A, que é a obsessão e a desobsessão. Nós temos a parte B, que é perdão das ofensas. E temos a parte C, que é o slide das atividades para a próxima semana, né? Questões de fixação e o exercício da reforma íntima. Então, mudando aqui para o segundo slide, nós temos a frase do Livro dos Médiuns, né? Capítulo 23, item 237, que diz: na primeira linha das dificuldades práticas do Espiritismo, deve-se colocar necessariamente a obsessão, que é o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Então, nós vemos aí uma cena, né, que parece ser uma cena de um bar, algum lugar assim, que a pessoa está no balcão, se servindo, e nós vemos que temos alguém que está sugando ali a energia do encarnado, que ela que está se servindo ali de uma bebida, e temos ao fundo mais desencarnados entrando nesse ambiente. Então, isso é só uma simbologia para a gente entender um pouco de um dos processos passíveis de obsessão. Aí, continuando. Trata-se, portanto, de um problema crucial no campo da fenomenologia espírita, no que diz respeito à influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, produzindo um conjunto de fenômenos designados genericamente por obsessão. Ela consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar. Então, a fonte é a mesma, né? O Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 238. E esse domínio parte sempre de espíritos inferiores, já que os bons nunca exercem nenhum tipo de constrangimento sobre os demais. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não se escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Então, a gente entende aqui que todo processo de obsessão, independente de qual seja, é sempre um sinalizador da inferioridade do desencarnado, que assim obsedia, seja por afinidade, seja por algum tipo de desavença de vidas anteriores, né? Porque vocês sabem que os espíritos, eles nos procuram. E se a gente não tiver, além da roupagem carnal mudada, mas a nossa essência, a nossa energia, a nossa frequência, o nosso modo de agir, eles acham. E geralmente acha, né? Porque a gente não muda tanto.
Então, isso sempre demonstra alguma inferioridade. E, relativamente, também demonstra que o encarnado ainda necessita de muito aperfeiçoamento, né? Porque se nós conseguimos ser atingidos pela influência dos desencarnados, que de certa forma nos trazem algum prejuízo, é porque nós ainda temos muito o que transformar em nós mesmos para nos tornarmos, entre aspas, imunes, porque somente os valores e a emancipação moral e espiritual é que torna a imunidade contra a obsessão. Até nós falamos a semana passada que é somente a transformação moral mesmo que pode nos afastar. Até eu citei o exemplo do centro espírita, que funciona como um pronto-socorro, onde a gente vai fazer um tratamento através de passe, seja de espiritual ou qualquer coisa aí nesse sentido, recebe alívio, recebe proteção, mas a verdadeira cura está na nossa transformação moral, porque se nós não nos transformarmos, nós nos libertamos de determinado tipo de influenciação, mas logo na outra esquina nós adquiriremos outras companhias, outros processos, porque nós continuamos emanando as mesmas vibrações. E aí, continuando aqui no slide 3. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Não se trata de um problema novo, visto que a Bíblia, no Velho e no Novo Testamentos, registra casos dessa natureza em seus livros. Em virtude do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que esse produz, podemos classificar esse conjunto de fenômenos como obsessão simples, fascinação e subjugação. Esse é um conceito bem assim amplo, porque nós estamos no curso preparatório. À medida que nós estamos avançando nos estudos, teremos uma classificação mais esmiuçada, como alguns já devem ter visto aí nos estudos que já realizaram. Então, aqui, no primeiro caso, o espírito malfazejo impõe-se a um encarnado ou a um médium de forma desagradável, dificultando as comunicações com os espíritos sérios ou com os de nossa afeição. Na fascinação, as consequências são muito mais graves, levando a vítima a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas, como sendo as únicas expressões da verdade. Além disso, para arrastá-la a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 239. Finalmente, na subjugação, ocorre um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra, numa palavra, sob um verdadeiro jugo, que pode ser moral ou corpóreo, levando a vítima a atitudes absurdas ou aos atos mais ridículos que se possa imaginar, bem como a movimentos involuntários. Trata-se, portanto, de um dos maiores escolhos da mediunidade e um dos mais frequentes, constituindo-se um obstáculo absoluto à pureza e veracidade das comunicações. Então, aqui, o que ele quer dizer com isso, né? Que a gente sempre é orientado de passar tudo pelo nosso crivo, passar pela razão. Então, numa reunião espírita, muitas vezes um médium ele pode estar passando por algum processo obsessivo, pode estar com algum tipo de obsessão simples, que é comum, ou, às vezes, até esse tipo de fascinação, né? Onde o espírito se aproveita do orgulho, da vaidade do médium, e aí, muitas vezes, até se apresenta com uma forma diferente, como se fosse algum tipo de mentor, alguém que seja renomado, que você pode estar falando, meu mentor, por exemplo, sei lá, é Bezerra de Menezes. E aí a pessoa assim vai e desce, olha, o doutor Bezerra de Menezes está trabalhando comigo, e na verdade é um espírito que se faz passar por ele, né, e aproveita de todas essas imperfeições ainda do médium para que ele se envaideça ainda mais e que tenha certeza disso e que até se mostre contrariado quando recebe algum tipo de observação
ou de orientação, seja do dirigente, ou mesmo dentro de um trabalho feito com ele, de desobsessão. Então, são coisas que podem acontecer e que todos nós temos que estar sempre atentos a isso, né? Principalmente os dirigentes de trabalho, que se você não tem, digamos assim, a mediunidade, de vidência, de clarividência, para que você possa observar e ver o processo que aquele médium está passando, tudo que você observa, você tem que passar mesmo pelo seu crivo, contar com a intuição da espiritualidade e dos conhecimentos que você adquire. Por isso é que é tão importante o estudo, porque o estudo sempre vem em nosso socorro quando nós não temos uma sensibilidade tão abrangente. Então, vocês veem que cada aula, a gente já percebe no início, né, de um curso, dentro do primeiro, a importância que representa o conhecimento, o estudo da doutrina nas nossas vidas, tanto para o nosso dia a dia, individualmente, quanto para o que viemos a colaborar na seara de Jesus através do trabalho mediúnico. Então, aqui a obsessão, via de regra, tem como causas gerais problemas reencarnatórios, tendências viciosas, egoísmo excessivo, ambições desmedidas, aversão a certas pessoas, ódio, sentimentos de vingança, discussões e irritações, futilidades, apego ao dinheiro e etc., né? Ou seja, todos os pecados capitais e mais alguns, né? Apesar do perigo da obsessão, que pode ser reconhecida por várias características, Kardec observa que não há nenhum inconveniente em ser médium, de vez que o espiritismo pode servir de controle e preservar o médium do risco incessante a que se expõe. É preciso, para tanto, estudo e observação de certos cuidados para evitá-la ou tratá-la convenientemente conforme o uso. Porque muitas vezes tem gente que pode se intimidar, né? Falar, nossa, se eu trabalhar como médium, eu vou ficar assim, vou ficar assado, suscetível a isso, suscetível àquilo. Mas nós já vimos que, uma vez médium, não tem jeito. Ou você fica dentro do seu propósito e foca no bem, ou você vai ficar à mercê. Então, não resta outra coisa a não ser seguir em frente e estudar, gente. Slide 5. Assim é que, uma vez verificado o problema, há diversos meios de combatê-lo, variando de acordo com as características de que se revista a obsessão. Para a obsessão simples, que não passa de um fato desagradável para o médium, Kardec aponta duas medidas essenciais: provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Ou seja, identifica, conversa, encaminha. Deve-se, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos, que são simpáticos, suplicando-lhes assistência. Então, a gente sempre pode abrir o evangelho, fazer uma oração, uma prece, pedir para os nossos mentores ou algum santo de devoção, né? Que muitas vezes a gente tem um pezinho aí no sincretismo do catolicismo, e pedir o auxílio através da prece, fazer uma súplica que nós recebemos. Quem frequenta, quem está ligado a alguma instituição religiosa, né, mentalizar a casa, mentalizar o trabalho, pedir ajuda, intercessão, como se estivesse lá dentro também. Isso ajuda muito, fazer um evangelho no momento, enfim, tudo isso. Na fascinação, há uma só coisa a fazer: convencer a vítima de que foi enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples, o que nem sempre é fácil, senão impossível, dada a própria postura do obsedado, refratária a qualquer conselho ou orientação. Então, como nós estávamos falando anteriormente a respeito do papel da fascinação, né? Que a pessoa fica encantada, orgulhosa e acha que está sendo um instrumento para espíritos assim de maior envergadura.
Se a pessoa, apesar desse processo, se permite abrir-se e raciocinar através de todo o estudo que com certeza já teve, de que está sendo vítima e enganada de algum irmão que está se fazendo passar por, aí a cura praticamente daquele processo já está realizada. E aí se transforma de uma fascinação, porque a pessoa caiu em si, consequentemente não vai mais se deixar levar por aquela ilusão, e passamos então de um processo de fascinação para um processo de obsessão simples, que é mais fácil de ser tratado na casa espírita. O que nem, bom, aqui já falei, né, que nem sempre, senão impossível, dada a própria postura do obsedado, refratária a qualquer conselho ou orientação. Quanto à subjugação corpórea, não se trata senão mediante a intervenção de uma terceira pessoa por meio de magnetismo ou pela força da própria vontade. Então, como a subjugação é uma coisa mais complexa, mais séria, né, porque muitas vezes é um processo tão grande que a pessoa fica praticamente inconsciente e acaba sendo totalmente manipulado pelo desencarnado, como se fosse literalmente uma marionete. Então, há a necessidade de uma terceira pessoa, uma intervenção através de um magnetismo, através da ascendência moral, né, que a pessoa exerce com relação àquele espírito e de todo o auxílio da espiritualidade que faz parte ali desse trabalho, né? É mais complexo, mas sempre se consegue sim, desde que a pessoa se permita ser ajudado, né? Porque nem todo mundo persevera no tratamento. E quando está um pouquinho melhorzinho, não persevera na continuidade, que é justamente o estudo e tudo mais aquilo que vai preveni-la de reincidências futuras. Em todos os casos, as imperfeições morais do obsedado é que são frequentemente um obstáculo à sua libertação. São elas que dão acesso aos espíritos obsessores. Então, aqui nós falamos já desde o início da aula. São as nossas imperfeições morais que abrem brechas para qualquer um desses processos. O meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. A cura da obsessão, assim, revela-se uma autocura que implica confiança em Deus, nas forças naturais, vigilância dos pensamentos, sentimentos e palavras, reformulação do conceito de si mesmo, mudança na maneira de encarar os semelhantes, manter a mente arejada e o pensamento sempre elevado, desenvolver a fé. Então, nós já falamos nas outras aulas a respeito do pensamento, né? Então, nós somos suscetíveis de pensamentos negativos, mas nós temos que despertar imediatamente, repudiar o pensamento e substituí-lo por um outro. Jesus, no Evangelho, ao proceder a uma cura, advertia o beneficiado: vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Está aí a necessidade de cada um de reforma interior e de evangelização de suas atitudes. Nossas provas não podem ser suprimidas pelos espíritos, mas na medida das oportunidades devemos invocar o auxílio da espiritualidade superior. Então, ou seja, nós estamos no mundo e se tivermos que passar por algumas situações, nós passaremos, não tem como suprimi-las. Mas nós devemos invocar o auxílio e nós recebemos. Aí tem aqui a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-vos-á, enfatiza o Divino Mestre, sintetizando nossa absoluta necessidade de oração e de vigilâncias permanentes. Então, essa parte A foi toda embasada no livro dos médiuns. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer algum comentário sobre essa parte A? Ou podemos passar para a B? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, meu bem. Porque, tipo, a obsessão para quem
recebe tem uma consequência, mas e para os espíritos? Tipo, existe alguma consequência para eles? Sim, a consequência é sempre bilateral, nunca é unilateral. Então, você tem as suas falhas atuais, que muitas vezes foram identificadas, né, como falhas também do passado, e um desafeto do passado te achou. Então, aí ele vai falar, não, agora a Cecília vai pagar, agora eu vou fazer ela sofrer o que ela fez eu sofrer, e coisas assim. Aí você começa a sofrer as influenciações, você, se estiver atenta dentro de uma instituição religiosa e praticando a sua reforma íntima, você vai identificar isso de uma forma mais rápida. E vai passar por um tratamento, como nós falamos, essa entidade vai ser recebida, vai se conversar com ela, e sempre a gente faz lembrá-la de que não existem vítimas, né? Ela não é puramente uma vítima sua e nem você é puramente uma vítima dela. O que há sempre é uma causa e efeito do mau uso do livre-arbítrio, tanto da sua parte, que deve ter feito em vida passada alguma coisa que a fez sentir-se ofendida, que a gente geralmente não tem a profundidade do caso, quanto da parte dela também, que provavelmente naquela ou noutra existência fez algo semelhante para você, que originou, ainda pelas suas imperfeições maiores naquele momento, um revide. Entendeu? Então, não existem vítimas, existem resgates, né, de mau uso do livre-arbítrio. Então, da mesma forma que você está sofrendo essa ação do espírito, como uma consequência do mau uso do seu livre-arbítrio na experiência reencarnatória que teve com ele também sofre essa consequência. Por quê? Você já passou pelo plano espiritual, você já se preparou, você já reencarnou, você está fazendo a sua evangelização aqui hoje, você está com um outro tipo de consciência, você está seguindo a sua vida. E ele está parado há quantas décadas, ou há quantas centenas de anos, buscando, te procurando, alimentando aquela raiva, aquele ódio, aquele desamor. Isso não só corresponde a um grande atraso na trajetória dele em relação às oportunidades que você já teve, como também pode até significar uma maior deteriorização do perispírito dele, que é o corpo que ele usa na espiritualidade. Mais para frente, você vai ver nos estudos que a postura maléfica espiritual pode levar o espírito desencarnado até o que podemos chamar de uma segunda morte, de uma completa perda da forma humana que ele tem no perispírito. Então, quanto mais se cultiva esses ensejos negativos e quanto mais tempo você perde, mais consequências você sofre. Entendeu? Entendi, obrigada. Mais alguém? Ô, Irene, e se a pessoa que está sendo obsediada, ela não procura assim um centro, nada, como fica assim a pessoa? Fica doente, fica... Então, não é só o centro espírita, né? Vamos supor, eu posso ser evangélica, eu posso ser católica, eu posso ser umbandista, candomblessista, e eu sempre vou estar recebendo algum auxílio porque a minha dedicação à espiritualidade, a ida nos cultos, o estudo da Bíblia ou alguma coisa assim, faz com que alguma coisa aconteça que me ajude. E aí cada um tem um nome, né? Mas você recebe ajuda sim. Agora vamos dizer aquela pessoa que não precisa nem se intitular como um ateu. Ou sim, ou simplesmente aquela pessoa que não vai em lugar nenhum, não frequenta lugar nenhum, não tem conhecimento. E o pior, muitas vezes a pessoa não faz nada disso, mas a pessoa já traz um progresso dentro de si, no coração,
que faz com que a vivência dela seja uma vivência voltada ao bem, ao amor, à caridade, muitas vezes até muito mais de quem frequenta. Então, é um desenvolvimento que a pessoa já teve. E, nesse caso, ela vai ter sintonia com espíritos bons, que também irão auxiliá-la, mesmo que seja no desdobramento do corpo físico, ou mesmo ali do lado mesmo, conversando com a entidade e afastando. Então, tudo depende do padrão vibratório do obsedado. Agora, vamos supor que essa pessoa seja esse perfil que eu falei, mas sem esse cultivo das coisas boas. Seja uma pessoa que vive aí por viver, curte as coisas, aproveita e simplesmente não está vinculado a nada que esteja ligado à espiritualidade. Essa pessoa, ela vai sentir os efeitos do processo obsessivo e muito. Só que ela não vai identificar isso como um processo obsessivo. Então, ela vai, muitas vezes, ficar mais propensa à tristeza, à depressão, à ansiedade, a pensamentos negativos, a até pensamentos suicidas. Muitas pessoas, a grande maioria, eu digo assim, para não falar todas, que praticam o ato extremo do suicídio, nunca é algo que partiu 100% da cabeça dela. Sempre é fruto de um processo obsessivo. Mas isso não corresponde um grande atenuante ao seu ato, porque nós podemos ser influenciados, mas nós fazemos aquilo que nós queremos. A gente sofre influenciação porque a gente aceitou. Então, dona Inês, infelizmente, são pessoas que vão se degradar nos vícios, porque vai ser influenciado para isso, tirar a própria vida de uma forma direta ou tirar a própria vida de uma forma indireta, seja através do alcoolismo, das drogas, de uma briga. Quantas pessoas, às vezes, vai tomar a sua bebida alcoólica lá no bar, no boteco, está ali conversando com os amigos, de repente, do nada, surge uma discussão. Esse do nada não é tão do nada assim. E aí começa aquela discussão, os ânimos se esquentam, um acaba fatalmente matando o outro. Não existe aí a influenciação de espíritos que estavam obsediando e levando àquele desfecho? Com toda certeza. Mas, como nem tudo é tão ruim, até mesmo a pessoa mais incrédula tem quem a ame, né? Com muita sorte, pode ter ainda uma mãe, uma avó, um pai, uma irmã, um irmão, alguém que a ame. E essa pessoa vai sempre procurar envolver a outra em prece, vai sempre procurar conversar a respeito, vai sempre tentar buscar ajuda e colocar aquela pessoa num tratamento, mesmo que à distância, mas tudo é aliviado até certo ponto, quando a pessoa não procura espontaneamente e quando a pessoa não está aberta à transformação. Então, tem também muita coisa que alivia os processos, né? Quantas vezes nós não fazemos tratamento à distância a pedido de uma pessoa que ama a outra, e a outra não está predisposta a, e a gente ajuda até certo ponto. Quem de nós já não pediu por alguém? Então, isso também faz parte do alívio de processos obsessivos daquelas pessoas que não procuram ajuda. E eu acho que o fato de ter alguém que ame e que procure ajuda por ela é porque ela ainda tem algum merecimento para isso, né? Que nada acontece por acaso. Respondi sua pergunta? Sim, muito bem. Gostei. Mais alguém? Podemos passar para a outra fase? Então vamos lá. Parte B. Perdão das ofensas. Aqui a gente vê, que lindo, o abraço. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, né? A frase aí da oração de São Francisco. Aí nós temos aqui. Os ensinamentos de Jesus tinham um endereço certo, o coração humano.
Mais do que a inteligência, o Divino Mestre falava ao sentimento. A resposta do Cristo a Pedro deve aplicar-se a cada um de nós indistintamente. Perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, o qual nos torna invulneráveis a agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Olha que lindo, né? Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14. É essencial a prática do perdão irrestrito, da indulgência sem limite, da caridade desinteressada, da renúncia de si mesmo. Em última análise, o exercício do amor ao máximo que pudermos, para que estejamos em condição de receber o perdão a que Jesus se refere na oração dominical, né, que é o Pai Nosso. O perdão irrestrito ensinado por Jesus não só se refere às vezes em que devemos exercitá-lo, mas também em relação a quem se deve externá-lo. De fato, o Cristo recomendou o perdão também aos nossos inimigos, o que representa uma superação das próprias imperfeições. Então, nessa passagem, Jesus nos recomenda o perdão de forma irrestrita, ampla, absoluta a todos, até aos nossos inimigos. Se desejamos que nossas ofensas sejam perdoadas, não podemos ser intransigentes, duros, exigentes. Mesmo porque, se fizermos um exame sincero de consciência, talvez cheguemos à conclusão de que fomos nós mesmos que provocamos a ofensa. Muitas vezes, uma palavra mal empregada, uma opinião dada em momento inoportuno, uma reação mais ríspida, um gesto mal recebido, pode degenerar numa antipatia, numa inimizade, numa aversão ferrenha. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quando dizem perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida, é esse perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, som do fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. Como nós vimos, Jesus recomendou o perdão de uma forma irrestrita. E aqui nesse slide está falando a respeito de dois tipos de perdão, né? O perdão dos lábios e o perdão do coração. Geralmente o perdão dos lábios é uma hipocrisia, né? Quando a gente quer simplesmente sair bem na foto, querer dizer que não tem ressentimento, mas é tudo da boca para fora. Então, isso é algo que algumas pessoas até fazem, mas eu espero que no nível de aprendizado que nós temos e do que nós temos procurado aprender, nenhum de nós venha fazendo isso, né? E aí, o que acontece? O perdão do coração. Todos nós estamos preparados, dentro do nosso estágio evolutivo, para o perdão irrestrito, partindo do coração e lançar o véu do esquecimento por cima daquilo? Eu digo que não.
Algumas pessoas podem sim, dependendo da sua evolução moral, espiritual, até da sua idade, né? Porque conforme a gente vai amadurecendo, nós ficamos mais maleáveis, via de regra, menos intransigentes. A nossa visão de mundo muda muito, então já não se leva tanta coisa a ferro e fogo. A parte da empatia, ela fica mais abrangente também, que a gente começa a levar em consideração aspectos da vivência do outro, né? Por que que aquela pessoa me ofendeu dessa forma? Qual que é a visão de mundo que ela tem? Qual foi a educação, os valores que ela recebeu? Como que ela convive? Então, tem muitas coisas a se considerar que faz com que, muitas vezes, o nosso perdão não seja só de lábios, seja um perdão de fato, um perdão quase que, digamos assim, ou até do coração. Normalmente, quando a ofensa é muito grande, quando a pessoa tem assim, uma postura ainda, uma resistência em conceder o perdão para o outro, nós costumamos orientar que a pessoa resetando aquele sentimento adverso que faz mal para o coração, já significa um bom perdão. Se você não revidar, não desejar o mal, conseguir olhar e às vezes até conviver socialmente com a pessoa, sem externar sentimentos negativos, sem você buscar uma oportunidade para estar causando algum tipo de contrariedade, esse já é um perdão do coração, dentro do que nós somos possíveis de exercitar hoje. E muitas vezes esse fato não significa que nós devemos ter um véu do esquecimento que vá trazer aquela pessoa de volta para a nossa convivência, né? Porque toda a diversidade que a gente tem na vida, o aprendizado é um resultado. Se nós não aprendemos com as adversidades, com as coisas que nós passamos, nós não estamos evoluindo. Então, se nós passamos a conhecer um pouco melhor a índole do outro, e nós tivemos uma experiência que vimos do que essa pessoa é capaz, e dentro de todo o contexto nós conseguimos estender o perdão, não desejar o mal, ter até uma convivência social, sem a necessidade de trazer a pessoa para a nossa vida, para a nossa confiança, para o nosso teto, porque não é mais a mesma coisa, nós já podemos considerar como um perdão do coração dentro do nosso processo evolutivo de hoje. Já é um grande passo. Então, todo esse contexto, para mim, já é um perdão do coração, com o aprendizado guardado e sem sentimentos negativos e revides. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade, né? Então, tudo aquilo que a gente ainda continua nutrindo de forma negativa com relação ao outro é sinal de inferioridade e de baixeza, né? A gente pensa que está emanando só para ele, mas lembra do que eu falei para vocês? Que o pensamento é uma matéria que tem essenciada, que ela vai de você para outra pessoa, chega lá, a pessoa, se não for muito vigilante, com uma elevação moral muito grande, ela recebe aquela negatividade que você mandou, porém, ela volta, geralmente, em dobro para quem emitiu. Então, cultivar isso além de ser um sinal de baixeza e de inferioridade, é se saber que vai receber em dobro aquilo que emanou. É por isso, volto a dizer, que o conhecimento é tão importante, porque a gente tendo esse conhecimento e não querendo mal para nós em dobro, a gente já evita emitir, né? Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras, conforme a sábia mensagem do apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Portanto, é preciso saber perdoar,
principalmente com a sinceridade e gestos largos, para que nenhum resíduo de mágoa possa resistir ao impulso de bondade do coração. Então, procurar tirar resíduos de mágoa, todas essas coisas que podem reverberar e nos prejudicar, primeiramente, além do próximo, né? Criando vínculos que um dia a gente vai ter que reparar, seja nessa encarnação ou na próxima. E essa parte B, ela foi totalmente extraída do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário sobre essa parte B do perdão das ofensas? Tá todo mundo perdoando, que é uma beleza aí, né? Só que não. Ô, Irene, só que não, né? Mas está todo mundo consciente não, no né? caminho, né? É. Isso já está ótimo, já me deixa feliz. Então, vamos lá. O próximo slide é o slide que eu coloquei lá hoje no grupo das atividades para a semana que vem. Então, nós teremos aqui essas 6 questões que serão respondidas em sala, online, e a questão da reforma íntima que vocês podem mandar no privado, que eu devolvo com comentários. Aí nós temos a frase: se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Então tá aí uma boa reflexão, né? Como que você se posiciona hoje na sua vida com relação ao perdão? Se você alega, não, eu não perdoo essa pessoa, aí vem, porventura você acha que amanhã você não vai precisar do perdão? O que você se julga maior ou melhor que o outro para poder guardar dentro de si esse sentimento negativo, nocivo, sem ter a consciência de que isso vai reverberar contra você mesmo? E como que você consegue rezar o Pai Nosso à noite, na hora de dormir ou em qualquer momento do dia, e citar a frase, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem nos tem ofendido. Então, vamos refletir a respeito disso para a próxima semana, colocando em primeira pessoa e o nosso posicionamento com relação à aula, né? Então, tá tudo certo aqui, posso parar a apresentação. Voltar aqui para o nosso layout de mosaico. E então, gente, tudo certo? Mais algum questionamento? Nossa, eu adorei a aula. Ai, fico muito feliz que você tenha adorado, Selminha. Sem vocês aqui, eu não sou nada. Já pensou se eu estivesse falando aqui para a tela? E para os desencarnados, né? Oi, Irene. Oi. Tem aquela música, é perdoar para ser perdoado, não é? É perdoando que se é perdoado. Perdoado, é isso, exatamente. É linda essa música, só que eu não sei cantar, não. Eu também, mas eu lembrei do refrão, vale. Do refrão, é uma música de igreja católica. Nossa, fica tão impregnado na cabeça da gente que eu frequentava a missa aos domingos quando, acho que até quase 30 anos, né? Então sabia cantar todas, são lindas. Mas é isso mesmo. Então ninguém tem mais nenhuma dúvida, tá tudo certo. Caso surjam algum questionamento, alguma dúvida, podem me chamar no privado, que eu estou à disposição de vocês. Podemos encerrar, então? Sim. Obrigada, Irene, pela oportunidade, tá? Eu que agradeço a presença de cada um de vocês e rogo a Deus que possa nos abençoar com uma noite de refazimento, de muita paz, e que possamos estar sob a assistência de Deus no decorrer de toda essa semana. E convido a quem puder a participar do nosso Evangelho amanhã, nesse mesmo horário, às 20h30. Ele costuma durar cerca de 30, 35 minutos. Amanhã eu vou estar postando o tema. Quem puder participar, também vai ser mais uma reflexão. Então, uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e mais uma vez obrigada. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Beijo.